Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje é a continuação do vídeo anterior. Porquê? Porque que eu decidi fazer este terceiro vídeo? Porque no último vídeo eu falei sobre a criação do corpo solar. Apesar de eu já ter aqui no meu canal um vídeo a falar sobre isto, eu no último vídeo eu não me expliquei bem. Principalmente porque eu não me lembrei do que eu tinha feito para criar o corpo solar. Então, durante o vídeo eu disse que não me lembrava. E realmente não me lembrava mesmo. Nem tinha ideia como é que tinha tudo acontecido. Só que ontem, ao dar a minha volta, né, a fazer prontos para ser um bocadinho a mente, eu costumo estar sempre a pensar durante essa caminhada que eu dou. Então eu pus-me a pensar sobre isso, mas como é que eu criei o corpo solar? Porque já me tinha esquecido. E então depois veio-me, opa, tu fizeste isto e mais isto e mais isto. Então hoje vou-vos dar, agora que já tenho, que todas essas memórias já estão aqui fresquinhas, eu vou vos explicar como é que vocês devem criar o corpo solar. Como é que vocês podem criar o corpo solar que é necessário para que tu não percas as memórias quando tu morras, não vayas pela recicladora e voltar a reciclar e voltar a encarnar. Então, por causa disso é que nós nascemos aqui totalmente sem nada, vazios, sem saber quem nós somos, porque passamos uma e outra vez pela recicladora, né, pela lavadora de cérebros, de mentes, tudo volta ao zero e estamos dentro deste jogo para toda a eternidade a viver esta estupidez sem saber quem nós somos. Pá, não dá, não tem sentido para mim. Para mim não tem sentido estar aqui uma eternidade vivendo sempre estas, uma e outra vez a repetir sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas situações, só que de modo diferente. Bah, não dá. Aprender sempre a ler, aprender a ir, pronto, ir para a escola, todo esse processo de nascer, não é? Crescer, ter a vida de adulto e depois morrer. Não dá, não dá. Não dá para mim, isso aí não dá. É tudo muito bonito, há muita gente que defende que devemos, para viver aqui neste mundo, devemos estar apagados, não é? Não devemos saber quem somos. Eles se quiserem que façam. Enquanto eles tiverem vidas boas, eles vão sempre achar que tudo é maravilhoso. Quando eles começarem a levar assim, tal, sempre seguidinho, em vidas difíceis, aí eles já não vão gostar da ideia. Mas pronto, isto cada um, não é? Cada um no seu quadrado, cada um dentro das suas vivências. Agora, tu é que tens de tomar atitude. Se tu segues estas pessoas, porque vamos lá ver, nós no nosso caminho de aprendizado, não é? Neste caminho de expansão de consciência, de evolução da consciência, enquanto nós começamos a dar conta daquilo que realmente, como é que funciona isto, na nossa procura, na nossa busca, nós vamos encontrar muita gente e essa gente vai estar dentro da sua realidade, assim como eu também estou dentro da minha realidade. Por isso eu não quero que vocês me sigam, as minhas ideias. Vocês ouçam e depois façam o que vocês quiserem. Agora não façam disto o santo grial, porque não é. Então entendam bem esta parte, porque isto já é depende da maturidade de cada pessoa, do pensamento, como é que eles pensam, como é que eles são, de caráter. Há pessoas que não aceitam o que os outros dizem, e é normal, mas há outros que são muito ovelhas e qualquer coisa que as outras pessoas digam, eu também já fui assim e também sou assim. Posso dizer que de vez em quando sigo um ou outro durante algum tempo e depois desmarco-me, né? Agora sigo o meu caminho. Já aprendi contigo, agora vou-me embora, né? Fico ali um bocadinho curioso e é normal, é este o caminho, faz parte desta aprendizagem, mas não podemos ficar apegados muito a um certo tipo de conhecimento, porque mais tarde ou mais cedo nós temos que fazer o nosso caminho, nós temos que ser os nossos principais guias. Tá? Isto faz-me lembrar uma vez uma passagem da Bíblia, e eu não sei qual é,
mas não sei quem é, não sei qual é, ainda não me lembro bem como é que é, mas há uma parte que diz assim, porquê que me segues? Né? Vocês, não sei se vocês se lembram, em que alguém estava a seguir Jesus e ele diz, porquê que me segues? Isto é muito que se lhe diga. Porquê que estás a seguir os meus passos? Segue o teu caminho, não deves seguir o meu caminho. Segue outro caminho, assim como tu estás a seguir os gurus da internet, está bem, aprende com eles, mas segue o teu caminho. Hã? Não faças o caminho dos outros. Este caminho é pessoal. Entende isso? Não tentes ser ou fazer, ou repetir os passos dos outros. Porque cada experiência, a tua experiência não vai ser igual à minha. Tu vais ver as coisas, tu vais interpretar a realidade de outra maneira. Então, isto também é uma informação que vocês precisam saber. Né? Começar a entender que tu és único. Os teus passos são únicos. Mais tarde ou mais cedo, tu vais ter de fazer o teu caminho. Tu vais ter de ter as tuas experiências. Tu não vais querer ser ou ter os mesmos resultados que as outras pessoas, mas vais, de certa maneira, ok, vou tentar fazer estes exercícios, mas a experiência vai ser minha. Hã? Não vais querer espelhar. Se não me aconteceu o mesmo que aconteceu a este tipo, é porque eu fiz alguma coisa mal. Não, tu estás certo. Essa é a tua experiência. Então, entender isso já é um caminho bastante. Já te abre uma porta muito, muito grande para tu enfrentares aqui este mundo, enfrentares, entre aspas, caminhares de mais solto. Então, meus amigos, vamos ao que interessa, que tem a ver com a criação do corpo solar. Eu, quando criei o meu corpo solar, eu estava a passar, vamos lá ver, eu estava a ter uma atitude, estava a fazer uns exercícios, estava a ter um estado de consciência consciente, que era de soltar. Então, uma das coisas que nós temos que fazer, e temos que ter isto em conta, é que para criar o corpo solar, nós temos que soltar. Soltar as nossas crenças. Primeiro é não se identificar com este corpo. Primeiro, eu não sou este corpo. Tu primeiro vais ter de trabalhar. Eu não sou este corpo. Não sou. Tens que entender isto. Tu tens que separar o trigo do joio. Este corpo é só simplesmente um avatar. Tu não te podes identificar, eu sou, eu, este corpo, este personagem. Não, eu não sou nada disto. Então, tu vais ter de trabalhar nisso. Tu vais ter de separar-te, mesmo que tu sejas, tu vais ter de separar as duas consciências. A consciência básica da consciência consciente, da consciência superior. Tu vais ter de fazer a conexão com a tua consciência superior. Tu vais ter de fazer isto, sim ou sim, para criar o corpo solar. Tu não vais conseguir criar o corpo solar do nada. Não, estando apegado a este ego. Sendo este ego. Eu. Eu sou importante. Eu ganho X. Eu sou rico. Eu sou melhor do que tu. Ou o que seja. Estás a interpretar o jogo, estás a interpretar este avatar, estás a jogar o jogo do ego e não vais conseguir separar-te disto. Então, primeira coisa, saber que tu não és este eu. Não és. Então, vais ter de jogar isto, vais ter de praticar isto, vais ter de fazer exercícios, vais ter de fazer observações conscientes sobre isto, reflexões, claro. Quer chegar. As pessoas querem as coisas fáceis. Não é fácil. Para criar o corpo solar, tu tens que ser uma pessoa consciente. Outra coisa, vamos passar para o passo seguinte. Ok, tu já sabes que tu não és este corpo. Já começas a trabalhar nisto, já começas a ver que eu não sou este corpo, eu não sou estas emoções, eu não sou esta mente, eu não sou este avatar. Simplesmente eu interpreto este avatar. Eu me manifesto através deste avatar.
Perfeito. Conseguistes? Excelente. Já vais ter de começar a fazer um plano. Vais ter de começar todos os dias, começar a falar sobre isto, a pensar sobre isto, a refletir sobre isto. Quem sou eu? Ok, eu sou este corpo. Será que sou? Será que não sou? Começa a ver os meus vídeos para entenderes um pouco melhor por onde é que vão os tiros, para que tu comeces a fazer as tuas perguntas. Outra das coisas que é muito, muito importante que eu fiz antes da criação do corpo solar, antes do corpo solar se manifestar, que é a parte do apego. Tu vais ter de desapegar-te. É impossível tu criares o corpo solar sem desapego. Então, nós temos o apego. Eu quando digo apego, digo desejos, porque nós temos desejos, temos esses contratos que nós fazemos com as nossas famílias. Eu nunca te vou deixar, tu vais ser sempre a minha mulher para sempre, para toda a eternidade. Pronto, começas a fazer este tipo de contratos, de conexões, e depois também temos a raiva, né? Aquelas promessas, boas ou más, porque nós prometemos coisas. Até depois da morte eu vou me vingar. Por exemplo, as vinganças que nós temos contra alguém que nos fez mal, contra os nossos pais, contra alguém o nosso chefe, alguém que nos fez mal, alguém que nos agrediu. Tanto dá, pode ser sexualmente ou não, ou fisicamente, ou emocionalmente. Alguém que nos fez a vida negra. E nós prometemos aqui no nosso coisa, eu hei de me vingar nesta vida ou nas próximas vidas, tanto dá. Então, nós criamos aqui umas conexões, uns contratos, que a gente nem sequer sabe, estas ligações emocionais, estas ligações mentais, estas ligações sexuais, estas ligações, de todas estas naturezas, seja familiar, seja de amizade, seja o que seja, e nós ficamos presos a esta teia de aranha que a gente pensa que é inocente, mas que, sinceramente, nos vai trazer de volta aqui a esta realidade. Não é? Porquê? Porque nós estamos com os apegos. Nós apegamos à nossa família. Não, eu quero saber quem é o meu filho. O teu filho não é teu filho. Onde é que está a minha mãe? Onde é que estão os meus irmãos? Eu tenho que salvar, eu morri, agora tenho que salvar os meus filhos. Porque os coitadinhos não podem se salvar. Os teus filhos são... este avatar vai morrer, ele não é o teu filho. A tua família não é a tua família. Isto é a ilusão deste jogo. Esta ilusão, antes de tu vires, eles eram a tua família. Bem, existe o grupo de almas, mas aqui nesta realidade há de tudo. Tu juntas-te com tudo. Então tu entras dentro desta realidade, tu identificas-te com... Porque realmente, vamos lá ver, o núcleo familiar, este grupo familiar é muito forte. Vocês veem que a gente não se consegue desprender deles. É um vínculo que prende. E a gente acredita que sim. Então entramos dentro desta trama e destas conexões e a gente não sai. Então estamos apegados aqui a este mundo e pensamos que isto tudo é a realidade. E depois morremos com todas essas crenças, com todos esses desejos, com todos esses apegos, com todos esses contratos, com todos esses acordos, com todas essas promessas. E voltamos outra vez. Porquê? Porque primeiro não estávamos despertos, não estávamos desconectados. Não estás desconectado. Queres nascer agora como filho da tua mãe? Assim tu vais poder ajudá-lo? Ajudá-la? Sim. Sim, quero. Eu tenho muitas saudades deles. Chups! Vais outra vez. Olha, morreu. Esqueceste tudo. Nasceste outra vez, novamente. E os karmas de tudo, com todos esses programas, com essas memórias, e tchau, boa noite. Já estás aqui outra vez. E agora, o que é que eu faço? Começas tudo de novo.
ganhaste um bilhete, mais um bilhete para andar aqui nesta porcaria. Tá bem, o tempo não existe, meus amigos. O tempo, tal como nós pensamos que existe, ele não existe. Hã? Eu já contei aqui a minha experiência sobre o não tempo e eu posso vos garantir que o tempo é uma invenção daqui da nossa consciência, deste computador que nós temos aqui em cima, que interpreta o jogo. Né? O emulador cria a sensação do tempo, nós aqui interpretamos tal como ele é, né? O emulador começa aqui a interpretar o jogo e depois nós dá uma sensação do que o tempo existe. Para nós existe, claro que existe, né? Isto, o tempo a passar, nós a envelhecermos, toda esta sensação, claro que isto é um jogo perfeito, né? Claro que isto engana todos os nossos sentidos. Os nossos sentidos, né? Nós vemos que os sentidos é o que dá também, é o que interpreta o jogo, é o que dá sentido a isto, né? É o que faz com que isto tudo funcione em condições, que a gente tenha as nossas reações e ações, né? Então pronto, sabendo isto, nós já começamos a ver que, pronto, já estou a entender o que é que este gajo quer dizer, né? Para criar o corpo solar, nós vamos ter de nos desapegar deste indivíduo, né? E uma vez dito isto, vocês vão ter de fazer esse trabalho, vocês vão ter de fazer essas desconexões. Vocês vão ter de ter essa consciência. Vocês vão ter de fazer o vosso trabalho. Mas eu não sei como começar. Amigo, começa a fazer o que eu te digo. A informação está aqui. Agora, que aqui com o teu ego simplesmente esteja preguiçoso, isto aqui não interessa, eu tenho tempo. Tens tempo? Tens tempo. Amanhã morres. Tiveste tempo? Não. Hoje morres. Tiveste tempo? Não. Daqui a uma semana morres. Tiveste tempo? Não. É agora que tens que fazer. Não é... Tu não sabes quando é que vais morrer. Eu não sei quando é que vou morrer. Por isso é que eu já te fiz o trabalho. Certo? Vocês estão a entender? Não deixem para amanhã algo tão importante como isto. A criação do corpo solar. E lembrem-se, o corpo solar é manifestado no estado de consciência número 6. Número 5. Mais 5 ou 6. Então isto é um trabalho bastante árduo. Não vai ser... Vamos lá fazer. Não vai ser de um dia para o outro. Tu vais ter de fazer o teu trabalho interior. Esta parte do despertar. Da consciência. Esta parte do desapego. Tá? De ser consciente que tu não és isto. Não és este corpo. Eu já falei com muitos, especialmente com as minhas irmãs, sobre isto. E falo sobre algumas coisas. Já falei mais ou menos também sobre a criação do corpo solar, do desapego, etc, etc. Da não identificação. E não conseguem entender. Não têm esse desapego com os filhos. Ai, os meus filhos. Essa preocupação pelos filhos. Como se os filhos fossem delas. Tu cuidas do teu filho, sim senhor, existe esse apego, claro. Pá, isto é normal, faz parte da natureza humana, né? Da sobrevivência. Né? Mas não tem essa parte de desligar-se. Amigos, esse filho não é teu. Ele, sim, nasceu de ti, esse corpo humano, sim, nasceu esse bebê. Sim, mas quem está lá dentro, pá, tu nem sabes quem é. A consciência que está lá dentro é uma consciência qualquer. Como qualquer uma. Está lá dentro a viver uma vida que ele, se calhar, nem sequer escolheu. E pronto, e agora faz essa conexão de mãe para filho, de família, e depois, ai não, o meu filho como é que está? Agora morre, não é? Porque sempre normalmente os mais velhos é o que morrem primeiro, não é? Os pais, né? Os avós, são os que morrem primeiro. E depois, ai, como é que estarão os meus filhos? Estou preocupado com os meus filhos. Esse, por exemplo, o filme do Nosso Lar. Para quê?
Isso é a maior estupidez que eu já vi até hoje. Visto agora, porque agora é que me veio a interpretação. Quer dizer, tu tiveste aqui uma família, mas antes de tu vires para aqui, onde é que estava a tua outra família que antes de tu nascer, porque já tinhas nascido outra vez? Onde é que está a outra família? Ai, agora já passei para a próxima história, não é? Eu acabei de ler um livro, acaba este livro, e agora começa outro livro, não é? Outra vida. E o outro livro? E a outra vida? A tua outra família, quando tu estavas aqui? Quando reencarnaste pela primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, esses desapareceram? Ai não, eu tenho que me preocupar pela minha família. Preocupa-te por todos aqueles pelas tuas famílias, então? Em vez de ser só por uma? Aí só a última é que interessa. Onde é que ficaram as outras? Vocês estão a ver a estupidez do filme do Nosso Lar? Sempre aquela coisa da família. Tem que voltar. Estou preocupado com os que ficaram lá embaixo. Deixa os que ficaram lá embaixo. Vai-te embora. Porque estás a entrar dentro do drama desta realidade. Já entenderam esta parte? É mesmo assim. Eu tenho que vos dar nas orelhas para vocês despertarem. Isto aqui é algo que realmente as pessoas, ou eu falo sério, para que vocês entendam, muitos de vocês vai despertar agora sim ou sim, porque tem de ser, porque é assim que tem de ser, é preciso de vez em quando dar uns abanões, acorda, então, queres criar o corpo solar ou não? A tua família não é a tua família. Isto é só uma interpretação do jogo. Eu já fiz aí uma meditação, uma hipnose, tá? Que eu disse que ia fazer, depois não ia fazer, depois fiz, ok? Está aí num dos vídeos, onde tudo é uma peça de teatro. Vê isto como se fosse uma peça de teatro. A tua família, os teus amigos, toda a gente que está dentro da tua vida são atores. Não tem nada a ver contigo. No fim, todos se riem, todos veem isto como um jogo, uma peça de teatro, algo que não. Prontos, olha. No fim, todos batem palmas, vamos todos festejar. É mais ou menos assim. Façam essa meditação e vocês vão entender minimamente. Depois de fazerem a meditação, vocês vão ver, uau, afinal isto é uma peça de teatro. E vejam isto como uma peça de teatro, mais nada. O meu chefe bateu-me, o meu chefe ralhou-me, o meu chefe está sempre zangado comigo, a minha mãe, o meu pai, os meus amigos, ninguém gosta de mim, não sei, a minha vida está isto, a vida é um espetáculo. Tudo isso é uma peça de teatro, é uma interpretação. Tu estás a representar este personagem está a jogar o jogo e agora tu tens de te desconectar do jogo. Tu podes continuar a jogar o jogo, só que já não vai ser da mesma maneira. Tu vais ser uma pessoa mais consciente, mais desligada. Eu, por exemplo, eu vou-vos dizer como é que eu me vejo, para vocês terem uma referência, que é, eu vejo este corpo que está aqui, este avatar, eu o reconheço, mas eu não me identifico como ele. Eu sei que ele eu sei que o meu ego está aqui, o meu ego também representa, este eu, sim, mas o meu eu está por aqui. Tá? Eu cada vez que o vejo, é por aqui. É como se eu visse este personagem de fora. Eu o vejo, eu o reconheço, eu ainda estou em contacto com ele, eu ainda tenho contacto com as emoções, ainda tenho contacto com a mente, está tudo conectado ainda, mas eu me vejo de fora olhar para aqui, para o meu avatar. Isto faz-me lembrar uma vez a experiência que eu tive de olhar para dentro. Eu já vos contei aqui, foi uma das coisas, tive medo, tive assim um bocado medo, não sei, fiquei um bocadinho de choque, foi quando eu estava a treinar, a olhar para dentro, e isto é muito interessante porque sempre, quando tu começas a fazer um exercício, as primeiras impressões são diferentes
são diferentes. Tens não sei, outros tipo de interpretações, outras. É tudo diferente. É como tu andas de carro. Quando tu começas a aprender a andar de carro, é tudo diferente do que quando tu estás a andar já sabes andar de carro. Quando tu sabes andar de carro, as coisas são mais fáceis, tu és mais. Já entendes como é que as coisas, é tudo automático. Mas quando tu estás a andar de carro, acontecem-te muitas coisas, aí não, a mudança não entra, enganas-te na embreagem, no travão e o caras. E é diferente. Então, também, quando começas a fazer os exercícios, as primeiras impressões, as primeiras experiências são assim um bocado esquisitas. Então, eu quando estava a olhar para dentro, eu pus-me a olhar para dentro, aqui para dentro, e, e pronto, não aconteceu muita coisa, mas eu estava a fazer um esforço de olhar para dentro. E depois, nesse mesmo dia, eu deitei-me de barriga para cima e depois acordei a ver-me a mim, aqui mesmo, a minha cara, aqui, tipo como se fosse o meu terceiro olho, olhar para mim, né? Aqui nesta parte, a minha cara, mesmo assim à minha frente, olhar para mim. Quer dizer, eu antes estava a olhar para mim para dentro e depois o que estava dentro estava a olhar para mim, para fora. E isso, pá, eu quando vi a minha cara à minha frente olhar para mim, eu foge que susto, meu. A sério, foi a maior. Até hoje ainda estou em choque, ainda não sei entender bem isto, como é que o meu ser, né? Estava a olhar para mim, né? Este ser, este corpo, né? Porque era a minha cara, estava mesmo assim à minha frente a olhar para mim. Tá? Isto são aquelas coisas que nos acontecem durante algumas experiências, quando nós começamos. Agora é tudo mais fácil. Agora eu entro, já não me acontece aquela coisa de fazer tipo como se não sei, tu antes de entrares, antes da mente apagar, o que acontece é que tu entra-te aqui uns vai-vens, assim, como a energia, como se estivesses a entrar para um buraco negro, e então agora já é totalmente diferente, agora já é assim, mas é diferente, pronto, conforme tu vais progredindo, as coisas vão mudando. Então, mas a primeira é sempre as primeiras, quando tu começas a conectar essas realidades, a esses estados, é totalmente diferente. A mesma coisa vai acontecer quando tu começares agora a desligar-te do teu ser, dessas conexões todas que tu tens com este mundo e com este ser, e tu automaticamente começas a criar o teu corpo solar. Hã? E este corpo solar, uma vez que tu já não tens apegos, que tu já desapagaste de tudo e de todos, já te desconectaste, já sabes que tu não és este corpo, já te identificaste como não sendo este corpo, este avatar. Agora, quando tu morreres, como não te identificas, não estás conectado com ninguém, com nada, não tens desejos, estás a zero, o que vai acontecer? Hã? O que vai acontecer? Que não há maneira de te pagarem. Porque uma das formas de tu voltares para aqui é sempre tu te identificas como esta carcaça. Tu morres, eu já falei aqui mais ou menos como é que as coisas são. Vamos lá ver, tu entras aqui virgem, vamos ver, a tua alma entra aqui neste avatar. Este avatar cria um corpo energético, as emoções, a parte emocional e o corpo mental. Coisa que antes não existia. Então esses corpos nascem quando tu nasces. Quando tu morres, tu não és o ser que entrou. Tu és outro ser, totalmente diferente. Tu és este personagem. És o corpo emocional e o corpo mental. Quando tu morres, és o corpo mental e o corpo emocional. Então, tu ainda és este personagem quando tu morres. Então, uma vez que tu tens essas memórias e esses programas deste personagem, tu sais, como tu te identificas por este, porque ainda tens as memórias, tens todos os desejos, tens os apegos, tens tudo e mais alguma coisa contigo, vais passar pelo engano, aonde eles te vão, tu ainda estás cheio de crenças, tu ainda estás cheio de desejos, tu ainda pensas que tens que, sei lá eu, que ainda és este personagem, então, anda comigo. Voltas outra vez. Sabes? É que tu estás cheio de crenças religiosas.
sim, eu tenho que crescer espiritualmente. Ah, sim, 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 mais uma vida ou duas, sim, tu vais conseguir, porque tu vais ter sei lá, de enfrentar este problema e agora vais nascer neste país e no outro, e essas crenças todas que a gente tem né, vamos evoluir, porque temos que evoluir, então anda aqui por esta fila, que já vais a seguir. Tudo isto conta. Então vamos e volta para a rodinha do hamster. Né? Ganhamos a lotaria mais uma vez. Parece que nesta vida, parece que vamos estar aqui eternamente, meus amigos. É? E eles todos contentes. Ah, olha mais um idiota que caiu na armadilha. Esta Matrix nunca vai acabar graças a eles. Né? Então está na hora da gente sair, né? Está na hora da gente despertar. Vamos lá ver, outra das coisas que eu fazia é quando eu estava a meditar, porque isto não foi só eu durante o dia ser consciente das coisas, desapegar-me, trabalhar neste conhecimento, nesta informação, né? Depois também falta a parte de meditar. Não sei meditar, medita. Isto é como desenhar. Eu, por exemplo, não sei desenhar. Eu desenho como uma criança de 3 anos. Admito, é verdade. A mim me vissem eu desenhar aí qualquer coisa, vocês diziam, tens 3 anos, tens 4 anos de idade. Não é? Como se toda a gente fosse obrigada a ser um bom... a desenhar bem. Não, meus amigos. Mas, se eu treinar, se todos os dias praticar 1 hora, eu tenho a certeza que dentro de 1 ano eu vou ser minimamente bom a desenhar. É claro que é compreensível, não é? Claro que sim. A mesma coisa meditar. Tu vais começar a meditar, vais começar a... como é que é? Meditar precisa também de se colocar 5 minutos, 10 minutos por dia e depois ir aumentando. Até que tu começas a compreender o que é meditação. Até que tu te ajustes à forma de meditar, à tua forma de meditar. Nem toda a gente medita da mesma forma. Eu, por exemplo, eu agora já não ouço música enquanto medito. Mas eu antes meditava com músicas que vocês dizem assim, não, é impossível alguém meditar com músicas de hardcore, progressive, qualquer música que me soasse. Tinha que soar, tinha que ter aquele som, aquela vibração. Hã? Vocês dizem assim, não, é impossível. Meus amigos, eu consigo meditar com qualquer música e nas alturas, a mesmo volume no máximo. Porque há certas músicas que têm uma vibração, têm uma energia que te fazem chegar a um estado de vibração diferente, né? A um estado de consciência diferente. Mas agora eu não, agora não medito com essas músicas. Mas ao princípio sim. E há músicas que eu realmente, há músicas calmas que eu também gosto, que têm aquela vibração, têm aquela batida que realmente faz com que tu entres em um estado diferente, não é? Que entres mais rápido. Há outras que não. Há músicas de meditação que não servem para nada. Essas músicas calmas, muitas vezes essas músicas calmas que tu ouves no YouTube são uma autêntica porcaria. Não tem essa vibração, não tem essa... Não sei, são músicas mortas. E vocês têm que ver isso. Nem todas as músicas que lá... Música de meditação para não sei quantos... Esquece isso. Ouve a música. Se realmente te soar, está bom. Se não soar, se não fizer conexão, manda essa música para caraças. É como tudo na vida. Tem notas diferentes. Há notas dentro da música que... Não sei, tem um equilíbrio, tem um... Estão bem, lá isto... Está bom a vibração. Durante a meditação, tu também meditas a criar o corpo solar. Né? A intenção de criar o corpo solar. Tu tens que criar a intenção de criar o corpo solar. Uma vez que tu tens essa intenção, então começas a fazer tudo isto que eu disse. Né? Saber que tu não és este corpo, que eu não sou este corpo, começa a pensar, porque isto não vai acontecer de um dia para o outro. Esta desconexão, esta nova realidade, percepção da realidade, ou expansão da consciência que
não vai acontecer de um dia para o outro. Vais ter de ir trabalhando, porque aqui dentro vai ter de começar a trabalhar, vai-te acontecer outras coisas, tu vais começar a ver, pá, não sei, tu mais tarde ou mais cedo faz o clique e aí tu dizes, agora entendi. Não é? As emoções nos pegam a este mundo. Nos pegam a nossa namorada, a nossa mulher, ao nosso homem, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos bens materiais, aos nossos desejos que não foram realizados, mas que gostariam que a vida fosse de uma maneira ou de outra. E então, tudo isso tem que ser desapegado. Temos que... Outra das coisas, não te sintas... Não, já me estava a esquecer. Este vídeo tem que ser completo. Não te culpes. Por exemplo, este sentimento de culpa que a gente tem. Eu fiz algo mal quando era pequeno. Ou quando era grande. Ou alguém me fez algo a mim. E eu sinto essa culpa, eu sinto essa raiva. Solta isso tudo. Não te pertence. Já foi, já morreu. Eu sei que tu podes ainda sentir, porque o ego está aí, as memórias estão aí, os programas estão aí, mas não te identifiques. Tu dizes assim, ok, eu sei que isto passou, mas eu não sinto raiva, eu não quero, não odeio ninguém. Está aqui, ok, deixa estar, mas eu não me identifico. Quando este sujeito morrer, quando este avatar morrer, morre tudo com ele. Eu não vou levar nada com ele. Este avatar tem as suas memórias e programas, parabéns! Mas no momento em que ele morrer, ele morre. Tudo o que todas as suas experiências, todos os seus apegos, tudo o que todas essas conexões, morre com ele. Porquê? Porque quando tu morreres, mesmo que tu vayas com o teu corpo emocional, com as tuas memórias e programas, né? O corpo mental, o corpo emocional, deixa, porque lembra-te, e isto é algo que tens de ver, quando tu morres, o corpo morre, o corpo fica aqui. Tu não tens que te identificar com o corpo que morreu. O corpo que morreu está morto. Morreu este avatar. Este avatar não vai contigo. Só que o problema é esse, é quando tu morres, vai o teu corpo emocional e vai o teu corpo mental, que era o que estava aqui com este. Certo? E aí, pronto, entras outra vez na roda do hamster. Que não vai a lugar nenhum. Certo? A roda da reencarnação. Então, vejam, tenham em conta isso. Este corpo, quando morrer, tudo o que aconteceu com ele, todos os seus desejos, os seus apegos, os seus medos, a sua raiva, o seu ódio, morre com ele. Acabou, meus amigos. Então, que sentido tem eu morrer, este corpo morre e eu ainda continuar tendo a ideia de que sou este corpo, quando este corpo já morreu? Vocês estão a ver o engano? Vocês estão a ver? Estão a entender? E é por isso que apanham. Se tu não crias o corpo solar, tu vais ser apanhado outra vez na roda. Não despertaste, não quiseste soltar. Parabéns, ganhaste mais uma moedinha. Vamos, anda por aqui. Meus amigos, este vídeo está perfeito. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vê outra vez este vídeo 1 milhão de vezes, quantas vezes vocês quiserem. Vejam hoje, passado uma semana vejam outra vez, porque aqui o que hoje entendestes ou não entendestes, o teu cérebro precisa de fazer as conexões, precisa de tempo para processar as ideias, não é? Vai dormir, não é? Uma vez que tu vais dormir, vê este vídeo, antes de ir dormir. Assim tu, aqui dentro, vai trabalhar toda a informação e amanhã, tenho a certeza que durante o dia, as coisas tu vais ver, caralho, agora entendi. Okay. Pouco a pouco tu vais entendendo. Assim de simples, meus amigos. Façam o vosso trabalho e vocês já veem que criar o corpo solar não vai ser fácil. Seria
Seria muito bonito para todos que isto fosse muito, muito fácil. Uau, que espetáculo! Já me desapeguei de tudo e todos e isto já é uma maravilha. Já tenho o meu corpo solar. Mas tu tens que sentir o teu corpo solar a ser criado. E para criar o corpo solar, vocês vão ter de fazer tudo aquilo que eu falei neste vídeo. Meus amigos, caímos aqui de paraquedas. Agora temos que sair. O que é melhor para vocês? Vocês pensem. A vossa vida está boa? Parabéns. Excelente. É mais uma rodinha aqui neste mundo. Tu podes ter aqui quantas moedas. Eles vão te dar todas as moedas que tu quiseres, mas vão só te dar uma de cada vez. Até que um dia, vocês sabem que isto nem sempre calhamos nas vidas perfeitas. Então quando tu começares a cair em vidas que não te vão agradar muito, aí tu vais ter de despertar sim ou sim, porque a tua consciência superior vai dizer este babaca que está aqui já está tempo demais aqui e ele vai ter de despertar. Então o que é que ele vai fazer? Possivelmente aconteça isso, que é colocar-te em situações muito, muito pesadas, muito difíceis, onde a dor vai ser tão forte que tu vais ter de despertar sim ou sim. Vais-te começar a fazer perguntas. Porquê? Porquê? Porquê é que está-me a acontecer isto? Porquê é que a minha vida é assim? Porquê é que eu sou pobre? Porquê é que não tenho mulher? Porquê é que não tenho filhos? Porquê é que os trabalhos? Porquê é que o dinheiro? Porquê é que, sei lá, a saúde? Tudo e mais alguma coisa. Aí tu vais ter de... não, tenho que descobrir a verdade. Tenho que saber como é que as coisas são. Não é? Porquê é que as outras pessoas são assim e eu sou assado? Porquê é que vai-lhes bem a certo tipo de pessoas? Porquê é que até as pessoas más têm boas vidas e tu que és a pessoa boa tens uma vida de merda? Porquê é que a mim morreu o filho? Porquê é que aquela pessoa que nem sequer tem onde cair morta, drogadita, bêbada, sei lá eu, mais de mil e uma coisas e a vida vai-lhe bem, entre aspas? Porquê é que me aconteceu isto a mim? E pimba, 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 pimba. Vais acordar sim ou sim, meus amigos. Bem, mas aqui neste exemplo, existe muitas variantes, ok? Existem muitas razões para isso acontecer. Vaiam entendendo, não quero entender tudo de uma só vez, pouco a pouco. Antes de eu terminar o vídeo, entendam uma coisa. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Cada um no seu quadrado. Cada um com as suas experiências, cada um na sua realidade. Se vocês quiserem seguir o vosso caminho, não é? Porque realmente é o vosso caminho. Se vocês, não sei, cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. Eu não quero que vocês acreditem, certo? Mas tenham em conta esta informação, né? Se realmente vocês querem criar o vosso corpo solar. Vocês não vão ter, se calhar, as mesmas experiências do que eu, mas vão ter uma experiência parecida. Parecida, não sei. É a mesma coisa que estarmos todos, é a mesma coisa que eu ter o mesmo trabalho que tu, estamos na mesma empresa, fazemos o mesmo trabalho, não é? E eu estou ali, por exemplo, vamos imaginar, a empacotar algo, tu também estás a empacotar algo. Estamos a fazer a mesma coisa, só que a experiência é diferente. Quer dizer, aqui estamos a ter emoções, sentimentos, pensamentos diferentes. Pode ser igual, pode ser parecido, sim, mas são realidades diferentes. Parecidas, mas diferentes. Por isso, meus amigos, e aqui estamos todos dentro dessa suposta realidade, como eu agora estou a dizer, todos a fazer o mesmo trabalho, todos dentro deste jogo, mas chega a uma altura que, né, temos que sair todos daqui e o caminho é o mesmo, né? Agora, como é que as pessoas vão percorrer esse caminho? Qual vai ser o tipo de realidade e experiências que eles vão ter? Isso já não sei. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike, tanto dá. Escrevam aí em baixo os vossos comentários. O que é que vocês acham? Já sabiam disto? Não sabiam? O que é que vocês vão fazer? Sei lá eu. Comentem, simplesmente comentem. Digam qualquer coisa. Olha, eu vi o filme, eu vi o vídeo até ao fim. Sei lá eu. Não gostei, tu estás louco. Ou
simplesmente perfeito, excelente. Como eu sempre digo, meus amigos, confiem, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!